Uma travesti gravou um vídeo reclamando dos comentários maldosos que houve na rua. O motivo é o silicone industrial, produto tóxico que muitas vezes é aplicado para fins estéticos, mas que pode trazer problemas sérios de saúde. Qual é o perfil das mulheres trans e travestis que recorrem ao silicone industrial? Porque muitas delas acreditam que vale a pena arriscar a vida em nome do corpo ideal. É a história da ativista que não venceu o silicone industrial, mas que deixou um legado na luta contra sua aplicação. Eu sou o Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. Repercutiu na semana passada o vídeo da travesti Juju Oliveira, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ela criticava os comentários maldosos que vem sofrendo por ter aplicado silicone industrial no rosto. O produto não é adequado para essa finalidade, daí ele desceu e ficou muito inchado. Meu nome é Juju Oliveira, Ju. Primeira coisa que eu vou pedir para as pessoas de Passo Fundo ter um pouco mais de respeito por mim. Em 2017, eu era uma pessoa assim, como qualquer outra. E eu fui inventar de querer fazer isso no meu rosto. Silicone. Deu no criou, inchou, ficou desse jeito. Eu sou uma travesti, eu tenho 30 anos. Eu trabalho na rua, na Presidente Vargas. E cada vez que as pessoas me veem, elas gritam, "Ô, fofão! Fofão, fofão!" Não é por me comparar com um fofão. É pela falta de respeito pelo estado que eu tô. Em entrevista ao Jornal Extra, a Juju contou que se arrepende de ter colocado o silicone industrial e que acha importante fazer esse alerta para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Pelo menos essa história terminou bem. Depois da repercussão do vídeo, médicos se voluntariaram a tentar tirar o produto do rosto da Juju. Sites especializados estimam que, sem plano de saúde, uma cirurgia para colocar próteses de silicone na mama ou no glúteo, por exemplo, não sai por menos de R$10 mil. Isso porque pacientes precisam pagar consulta de avaliação, exames, honorários do ou da cirurgiã, equipe médica, anestesista, medicamentos, além das próteses em si. Numa rápida busca no Mercado Livre, por exemplo, 1 litro do silicone industrial, daquele que é aplicado para dar forma ao corpo, custa R$ 75. O procedimento de aplicação é simples. Requer uma dose de anestésico, uma seringa com uma agulha bem grossa e o conhecimento de algumas técnicas básicas. O processo transexualizador do SUS inclui o implante de próteses de silicone em mulheres trans e travestis, mas elas precisam enfrentar uma fila para conseguir atendimento em centros especializados. Antes de julgar quem faz uso do silicone industrial para fins estéticos, queria te perguntar algumas coisinhas. Como será que é se sentir mal com seu próprio corpo? E mais, muitas vezes não ter condições financeiras para mudá-lo? Será que vale a pena colocar a saúde em um risco tão alto para alcançar o corpo desejado? Talvez, para você, a injeção de silicone industrial, um produto usado para limpeza de carros, seja algo completamente sem sentido. Quando a gente começa a entender quem são as pessoas que recorrem a esse tipo de procedimento, talvez faça mais sentido para você. Para chegar lá, a gente conversa com o Thiago Pestana. Ele é enfermeiro e doutorando em epidemiologia pela USP. No mestrado, ele pesquisou a utilização do silicone industrial por mulheres trans e travestis no estado de São Paulo. Entre as conclusões do estudo dele, metade das quase 600 entrevistadas já haviam aplicado o silicone industrial uma vez na vida. 1 a cada 5 das que já haviam aplicado fizeram isso antes dos 18 anos. 40% relataram terem tido problemas por causa do produto. Tiago, quais são os riscos da aplicação do silicone industrial? Você pode ter uma embolia pulmonar, que é a oclusão de um vaso sanguíneo causado por um fragmento do produto que foi injetado. Isso pode ocorrer logo após a aplicação e é algo bem grave. Você pode ter infecções no local da aplicação e necrose tecidual, né, que é a morte dos tecidos. E existem problemas que eles podem levar anos para aparecer.
como é o caso da migração do produto para outras áreas do corpo e, consequentemente, o surgimento de deformidades, né? Quem aplica o silicone industrial vai necessariamente ter problemas? A gente encontrou uma porcentagem elevada. 40% é uma porcentagem elevada de pessoas que mencionaram, né, o aparecimento de problemas, né? A gente não sabe se a pessoa vai ter problema, né? Mas ela tem uma probabilidade elevada de ter problema quando faz a aplicação do silicone, né? Por exemplo, quando a pessoa faz a colocação de próteses de silicone nas mamas, o silicone ele está encapsulado. Quando esse silicone ele é injetado, e ele pode migrar ao longo do tempo. Também, um dos problemas de saúde que acontece são as infecções. As pessoas vão tendo várias infecções nos locais de aplicação. Isso é tratado e retorna, e fica uma coisa recorrente na vida dessa pessoa. E quando há o problema, então, tem que tirar o silicone? Por exemplo, os problemas de deformidade, eles podem tanto ter uma abordagem cirúrgica. Os cirurgiões plásticos, eles analisam a situação e verificam a possibilidade de se fazer a retirada ou não do produto. Então depende de como o produto vai estar dentro do corpo da pessoa. Em alguns casos, é até difícil a realização de procedimentos cirúrgicos. Mesmo sob os riscos, quais são os fatores que levam mulheres trans e travestis a buscarem esse procedimento? Ele é um recurso utilizado por algumas pessoas para a realização de modificações corporais, né, como parte da construção da identidade de gênero dessas pessoas, né? É um produto fácil de encontrar. Outro ponto é o baixo valor do produto e das aplicações, quando comparamos aos valores cobrados em serviços privados para a colocação de próteses de silicone, entre outros procedimentos. Outro fator importante que leva à procura é a obtenção rápida de resultados referentes à feminização corporal. Vale ressaltar que muitas vezes essa é a única alternativa para algumas pessoas para se obter determinadas transformações corporais desejadas. Dentro do Sistema Único de Saúde, do SUS, a gente tem um processo transexualizador, que a espera, né, uma espera muito longa, espera de anos até, para a realização desses procedimentos, né? Então é algo também que leva, né, muitas vezes quem não tem recursos financeiros disponíveis para fazer a realização de procedimentos no serviço privado e não tem tempo para esperar tanto para acessar esses procedimentos pelo Sistema Único de Saúde, acaba também fazendo, né, o uso do silicone industrial. Dentro do grupo das mulheres trans e travestis, existe algum perfil com mais propensão a procurar o silicone industrial? Um fator importante foi a escolaridade. Quando a gente compara as pessoas com nível superior de ensino e a gente vê as outras faixas de ensino, tem uma prevalência de uso, né? Ou seja, tem uma porcentagem entre as pessoas com menor escolaridade bem maior do que as pessoas com um nível escolar maior. Esse foi um dos principais pontos, né? Na maioria das vezes, elas utilizam o silicone pela primeira vez bem jovens, e a gente encontrou uma média de idade para a utilização do silicone pela primeira vez de 22 anos de idade. Tiago, qual foi a sua percepção sobre o quão elas estão conscientes dos riscos ao buscar um procedimento como esse? Algumas não sabem os riscos que estão relacionados à utilização de silicone. Outras sabem, talvez não de forma muito abrangente, de quais são esses riscos, mas o desejo e a necessidade de transformações corporais relacionadas à construção da identidade de gênero da pessoa acaba se sobrepondo a esses riscos, até porque muitas vezes é a única possibilidade que essas pessoas elas possuem para construir a sua identidade de gênero, a sua afirmação de gênero. E também porque são privadas da utilização de recursos que seriam recursos seguros, realizados dentro de serviços de saúde, por uma questão de exclusão mesmo, né, de exclusão social. Tiago Pestana, muito obrigado pela sua participação aqui no Bem-Te da GNI.
Valeu, Bruno. Obrigado, um abraço. A gente vai ouvir agora 2 áudios alternados. Um é do documentário dirigido pelo jornalista Goulart de Andrade, em que ele visita a Bartô, uma bombadeira de São Paulo. O material é de 1987. Em 2015, o Profissão Repórter da TV Globo também discutiu o uso de silicone industrial em um programa. Embora entre ambas as gravações exista uma diferença de quase 30 anos, a precariedade do mesmo processo, infelizmente, continuou o mesmo. 3 dias antes de aplicar, eu recomendo quem vai aplicar, tomar uma bezetacil, ou seja, um antibiótico para evitar contaminação ou problemas. A gente não usa a luva porque o silicone fica escorregando. Não é arriscado também não usar luva, não? Antes, ela aplica anestesia local. Então eu injeto a xilocaína, uma pequena dosagem para amortecer a entrada da agulha grossa que vai injetar o silicone. Essa agulha aí é a mesma que você usa em todas as aplicações? Essa eu só usei 2 vezes, mas eu fervo ela, entendeu? Não tem perigo. Depois que eu apliquei uma pequena quantidade de anestesia, aí eu uso essa seringa grande e essa agulha grossa. Doeu? Isso começou a doer. A dor da beleza, gata. Agora a gente vai colar, sabe? Colar? É. Essa cola aqui é aquela cola super forte, né? Não, essa cola ela é forte, mas ela não queima a pele. Por isso que a gente usa ela. E esse papelzinho aí veio da onde? É o rótulo da cola. Posso dar uma olhadinha no papel? Aqui está dizendo, né, no rótulo da cola, ideal para aderir diversos materiais, tais como madeira, couro, cerâmica, metal, borracha, cortiça e plástico. Então tem couro. Tem couro. Couro humano. Tudo faz mais sentido quando o Thiago traz o dado da baixa escolaridade e do fato de serem tão jovens, muitas delas menores de idade, quando recorrem ao silicone industrial. No fim, é a materialização de vários processos de exclusão que explicam a situação de vulnerabilidade de boa parte da população de mulheres trans e travestis. A Isabelle Bertocci, de 35 anos, mora em São Vicente, interior de São Paulo, optou pelo silicone industrial e não se arrepende. A gente conversa com ela. Isabelle, você comentou que aplicou silicone industrial já tem quase 6 anos, né? Em que parte, né, foi essa aplicação? Sim, 2 litros. 1 litro em cada parte da polpa da bunda. Nossa, mas 2 litros é bastante, não? Parece que é bastante, mas não é, porque ele se espalha, porque eles modelam, entendeu? A pessoa que bomba modela, então, tipo assim, fica como se fosse uma massinha na bunda, né? Pra modelar. Mas geralmente, muitas meninas que fazem procedimento, elas começam já com 3 litros, que elas fazem o quê? Bunda, quadril e coxas. Você sentiu dor na hora da aplicação? Como é que foi? No meu caso, como eu sempre fui gordinha, então o que acontece? A pele é mais flácida, né? Então a dor é menos. No meu caso, eu não senti muita dor. Eu só senti a dor quando uma parte da região que estava aplicando o silicone, ele não aguentava mais. Fora isso, eu não senti dor nenhuma. No meu caso, mas eu já acompanhei. Eu tenho uma amiga que bomba, né? Que é a bombadeira que fez o meu corpo. Tem meninas que gritam de dor, tem meninas como eu que não grita, fica quieta, diz que foi de boa, entendeu? Você comentou que se incomodava com o tamanho da sua bunda, né? Por quê? Porque, assim, eu nunca tive bunda, entendeu? Eu me entupia de hormônio, porque falavam de hormônio da bunda, hormônio da coxa, mas o hormônio nunca deu isso. A única coisa que o hormônio fez foi me deixar com o rosto mais feminizado e o corpo mais cheinho. Mas a bunda que eu queria não vinha. Fiz academia, fiz tudo, mas não vingava. Por isso que eu fui pro silicone industrial. Mesmo sabendo dos riscos, você achou que valia a pena assumir esses riscos para ter o quadril que você sempre quis ter? Sim, porque querendo ou não, é como se fosse uma plástica normal. Como se fosse, não estou afirmando que seja. Porque assim, eu conheci várias meninas que também colocou prótese de silicone na bunda, prótese no peito e o próprio corpo rejeitou, entendeu? Acontece com algumas meninas que rejeitam, mas no meu caso eu não tive problema. Eu coloquei mesmo porque eu quis. Também eu confiei muito na pessoa que
que fez em mim uma aplicação de silicone, porque todos os corpos que ela já fez, nenhum até hoje deu problema, nenhum desceu pro pé. Entre outras mulheres trans e travestis, o uso do silicone industrial é algo comum? Sim, todas minhas amigas têm silicone no corpo, todas. E todas que eu já conheci, como eu já trabalhei com prostituição, eu já não trabalho mais. Mas todas têm. Por que você acha que tantas mulheres trans e travestis recorrem ao silicone industrial? Por causa de que fica com um corpo extremamente feminino. Fica aquele quadril, aquele corpo violão, entendeu? É isso que levam todas as trans a colocar o silicone industrial. Para ela se sentir mais mulher, porque querendo ou não, o biotipo masculino você vai ter todo o tempo, a vida inteira. Mas o silicone é para deixar mais feminina, para ficar uma coisa mais mulher. Porque fica estranho uma mulher trans, esse é o meu pensamento, uma mulher trans com um rosto super feminino, bonita de rosto e um corpo muito masculino. Por isso que a maioria, não vou dizer todas, mas a maioria, todas recorrem. Todas que querem fazer corpo, que nem no meu caso, recorrem às bombadeiras. Isabelle, você tem intenção de voltar a aplicar silicone futuramente? Não, pela forma como ficou o resultado, não vou mexer. Estou muito satisfeita, não tive problema. Fiz o repouso que a bombadeira pediu para fazer, todo o negócio do silicone é a pessoa ter o repouso. Se a pessoa não faz repouso, é quando dá esses problemas de inchaço, cai pro pé. No meu caso, eu digo que é assim, com responsabilidade, fez todo o procedimento, que nem eu, quando eu fiquei 15 dias deitada no chão, só com edredom, o silicone não escorrer, e fazia xixi e minhas necessidades de joelho. Eu não levantei durante 15 dias. E tomava banho que nem banho seco, com lenço umedecido, era assim. Isabelle Bertoche, muito obrigado pela sua participação aqui no Bem-Te da Geni. Obrigado. O mesmo episódio do Profissão Repórter que a gente ouviu agora há pouco contou com uma entrevista da ativista Agatha Lima. Eu sou uma das vítimas do silicone industrial, né? Que, no entanto, eu tô sofrendo tem quase 5 meses, lutando, né? Para poder acabar com essa infecção, acabar com esse problema e ainda tá desse jeito. Você aplicou com bombadeiras também? Foi, mas tem 15 anos. Deu problema depois de 15 anos. A Agatha tem 9 litros de silicone industrial no corpo. A Agatha Lima fundou a ONG As Gatas, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Lutou por anos pela saúde de mulheres trans e travestis, motivada pelo mesmo silicone industrial que a matou em maio deste ano. Foram 5 anos de infecções que a levaram a um quadro de infecção generalizada. Para lembrar a história da Agatha, a gente conversa com o Washington Ricardo, publicitário de 31 anos. Ele conviveu com ela por mais de uma década e ajuda a gente a prestar essa homenagem. Washington, como que nasceu o ativismo da Agatha? De onde que vinha a força que a movia? Ela ficou muito tempo na Itália, na Europa, e quando ela voltou para cá, ela começou a ter esses problemas com o silicone. Ela teve também um problema com uma cirurgia de redesignação que ela fez. Ela começou a ver que não tinha tanto abertura, tanto no SUS quanto na rede privada, para fazer esses tratamentos. E aí, em 2008, ela sentiu essa necessidade de criar uma associação que fosse mais voltada mesmo para esses problemas. Fundou a ONG As Gatas e começou esse trabalho de ativismo dentro dessa área, muito mais focado na questão da saúde para travestis e transexuais. Ela falava assim para você, ó, eu vou entrar ali e vou fazer esse negócio. Ninguém acreditava. Depois de 10 minutos você olhava, ela estava lá falando, e você falava, gente, como que ela conseguiu chegar ali? Com essa personalidade forte, com às vezes esse jeito mesmo de se impor, que era mesmo da personalidade dela, mas era alguém que tinha mesmo essa coisa de ir lá e fazer, sabe? Você acompanhou a Agatha nesses 5 anos que o problema do silicone se agravou, né? Como é que era o tratamento dela? O tratamento não é um tratamento fácil. Ela, inclusive, foi procurar ajuda em várias instâncias. Eu fui com ela em 5 consultas, e nessas 5 consultas, todos os médicos falavam a mesma coisa, que é uma situação muito complicada,
que não é fácil de fazer a retirada, a medicina ainda não está tão avançada nesse ponto e tudo mais. Então, assim, a própria academia, quando a pessoa está se formando, ainda não tem estudos muito embasados para esse tipo de situação. Foi realmente algo muito rápido. Ela não estava mal, ela não estava doente, o que ela tinha era aquela infecção, só que simplesmente ela sentia uma dor, que na verdade nem foi no silicone quando ela internou, foi uma dor no rim, e aí chegando lá, eles fizeram os exames e viram que ela estava mesmo com uma infecção lá na área da perna, que era onde estava o silicone. E aí ela ficou internada durante 60 dias tentando fazer, ela fez, acho que se eu não me engano, 5 cirurgias para poder fazer a retirada da infecção, porém todas elas sem sucesso, e a infecção acabou mesmo tomando conta do corpo dela. Como que era a relação de vocês dois? Era uma pessoa que tinha um coração assim, que se você precisasse dela, ela, onde ela estivesse, ela vinha até você, ela te ajudava, ela resolvia os problemas e tudo mais, e a gente tinha essa amizade mesmo forte, sabe? Tanto que a gente brigava entre a gente se descabelava um com o outro, só que estava sempre os dois juntos lá na ONG, trabalhando todo dia, que a gente ia para a ONG todos os dias para trabalhar, e mesmo assim sempre teve esse respeito, sempre teve essa admiração, porque tinha mesmo essa relação de confiança, sabe? Então foi uma pessoa que eu aprendi muito, uma pessoa que eu devo muito. De que forma, ao longo desses anos, a ONG As Gatas pautou essa discussão do silicone industrial entre as mulheres trans e travestis? A atuação que a gente fez, na verdade, foi sempre muito preventiva, de tentar conversar com essas pessoas, de tentar explicar os riscos dessas pessoas. Só que, ao mesmo tempo, é uma questão e uma pauta muito complicada. Porque, por exemplo, nós que somos cis, por exemplo, que não sabemos o que é não se identificar com o seu corpo, é muito complicado você julgar ou você falar que a pessoa está errada e tudo mais, porque elas acabam mesmo indo por esse caminho, porque é mais barato, porque é mais rápido. E também, em paralelo a isso, é a questão de conversar com o poder público para criar meios para que a própria medicina, para que o próprio SUS faça a redução de danos, que a gente chama de redução de danos. É oferecer o silicone, oferecer a cirurgia de retirada. E querendo ou não, muita gente pode falar assim, mas o SUS não tem que fazer isso porque é cirurgia estética. Isso acaba voltando para o SUS porque essas pessoas elas acabam precisando de tratamento, elas acabam precisando de internação, elas acabam precisando de medicamento. É um problema de saúde pública. O trabalho que a gente fez muito é de conscientização dos médicos. Então, por exemplo, às vezes alguma menina vai até o médico e tenta buscar ajuda e não consegue, ou o médico às vezes é preconceituoso e tudo mais, então a gente vai lá para que essas pessoas sejam, no mínimo, atendidas de forma digna. A gente sabe que o preconceito contra as pessoas travestis e transexuais já é um preconceito muito grande. E quando elas vão tentar acessar o SUS, elas acabam sofrendo mais preconceito ainda, porque o médico olha e fala assim, como eu já ouvi mesmo, quem mandou colocar silicone? Washington, Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Bendita Geni. Tchau. E nós ficamos por aqui. Bendita Geni é um projeto de jornalismo independente voltado à comunidade LGBTQIA+. Novos episódios às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, @Bruno_Nomura. Usamos áudios de TV Globo e Arquivo Transformista. Agradecimentos especiais ao Vitor Takato e à Marina Cardoso, nossa mais nova assinante. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Assine nossa newsletter e receba os principais fatos do universo LGBTQIA+, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, mentidageni.com. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no mentidageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!